Óbvio, o debate com Márcio Mota. Ok, é o nosso óbvio, o debate pela internet. Nós estamos falando aqui dessa jogada política do YPP e do PMDB. Quando eu disse que o governador Sérgio Cabral, ele é o governador do estado do Rio de Janeiro, abrindo a boca para dizer estado do Rio de Janeiro, é porque é óbvio, tá, que óbvio, como é o próprio programa, que nós temos o quê? Nós temos estados que têm uma maior importância dentro da federação e aqueles estados que não são tão importantes. Por exemplo, vamos hoje tirar, então vou sair do Rio de Janeiro, já que eu sou carioca, vamos hoje tirar São Paulo, entendeu? Como sendo um estado da Federação do Brasil. Nós estamos quebrados, meu amigo, porque São Paulo realmente é um estado de suma importância para a federação. Mas o Rio de Janeiro também, assim, quanto São Paulo, quanto Minas Gerais, é um estado importante. E você ser governador de um estado desse não é o mesmo que você ser prefeito de uma cidade pequena do interior, entendeu? De um estado pequeno. Você tem um poder de barganha. Você pode chegar a esse deputado que é do mesmo partido e falar, peraí, meu amigo, não vamos deixar isso acontecer não, caso isso interesse. Agora, Márcio, só aí não interessava. Eu estava lá em Brasília nessa semana que foi apresentada a emenda Ibsen. O nosso governador, ele chegou lá na Casa dos Deputados, na Câmara dos Deputados, inclusive tem fotos, gravações disso, chamou todos os deputados que estavam a favor disso de ladrões, que estavam querendo surrupiar o dinheiro do Rio de Janeiro, né? Bom, para um bom entendedor, eu chego aqui no seu programa, na sua casa, te chamo de ladrão, né, de safado, você vai ficar ao meu lado? Obviamente que não, né? E eu acho que essa leitura, né, pode não ser realmente, traduzir realmente o que aconteceu lá, mas eu acho que influenciou muito, né? Em vez de existir essa conversa de bastidor, com esse poder de barganha, por ele ser governador do segundo estado da federação, o segundo que mais arrecada, em equilíbrio ali com Minas Gerais, isso foi provocado. Ele provocou, e tentou usar isso de forma... Mas o problema é que ele já sabia, porque na verdade todo mundo já sabia do final. O final todo mundo sabe, o Rio de Janeiro não vai perder. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte, suponhamos para argumentar que seja votada essa lei, tá certo? Então, na verdade, essa lei estaria derrogando, ou seja, estaria eliminando uma lei constitucional. O que o Estado do Rio de Janeiro vai fazer? Ele vai entrar com uma medida cautelar, ele vai entrar com uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal. Qualquer ministro vai automaticamente suspender os efeitos daquela lei. Isso vai ser julgado daqui a 50 anos. Então ninguém vai resolver o problema. Então nós teremos aqui que aproveitar a presença do deputado e dizer assim, deputado, Vossa Excelência está absolvido. Porque, na verdade, o que aconteceu? O senhor foi laqueado na sua boa-fé. E as pessoas disseram, o deputado votou contra o Estado do Rio. Não, ele não votou contra o Estado do Rio de Janeiro, porque o deputado é uma pessoa consciente. Ele votou no fato para frente, porque ele sabia que o pré-sal é uma coisa que vai acontecer para frente. Ninguém vai votar numa lei, retroperar para revogar um preceito constitucional. O deputado é um advogado, ele é um cara que não é um idiota. Então ele jamais iria votar numa lei para derrogar um preceito constitucional. Então, porque o deputado errou, não. Ele votou certo. Que na prática essa lei não vai nem beneficiar muito a ninguém e vai prejudicar muito o Rio de Janeiro. Não vai votar, o deputado votou certo, ele votou para frente. O efeito da lei é ex tunc, ou seja, daquele fato para frente, e não ex nunc. Por quê? Porque você não pode ter uma matéria infraconstitucional, porque, na verdade, uma lei é infraconstitucional, ela está abaixo da Constituição, derrogando o preceito constitucional. Basta que não esqueçamos que estamos em ano eleitoral. Claro. E a visibilidade de todo mundo acontece se você gera um fato político. Perfeito. Quanto maior a comoção que o fato político gerar, mais efeito na mídia. Mais visibilidade. Eu estava falando antes do início do debate, o seguinte, o Benedito Valadares tinha uma frase muito interessante, que dizia o seguinte, todo mundo chegava, deputado, a Câmara votou, e você dizia, não, meu filho, eu não quero saber o que a Câmara votou, eu quero saber o que estão dizendo acerca disso, eu não quero saber o fato, eu quero saber a interpretação do fato. A interpretação do fato, e a interpretação desse fato foi criado o fato ideal para qualquer político que queira usar da imprensa para poder se promover. Observa bem, os estados que estão fora dessa medida teoricamente, né, apresentada pelo Ibsen Pinheiro, mas inconstitucional,
Os estados que estão fora, ou seja, aqueles que se beneficiariam desse valor para dentro da sua receita, dos seus valores a receber, cria os políticos, tá, com esse fato, que estão lutando pelo Estado, porque o Rio de Janeiro já tem muito, a gente precisa desse dinheiro aqui no nosso Estado, né? Seu discurso, aí dá a impressão. Né? Aí dá a impressão que esse político é um político que está lutando pelo Estado. Esse é um lado da lei, esse é o lado dessa medida de crocodilo, ok? Essa do Ibsen Pinheiro. Do outro lado, tá os estados que já se beneficiam e o governante dizendo, não, nós não podemos perder isso, quem votou sim é ladrão. Ora, na verdade, isso é um fato político. O nosso amigo Jucá uma vez me mostrou um filme que é o Mera Coincidência, né? Onde fatos políticos são gerados de acordo com a cabeça daquele que está pensando, entendeu, para promover o político. Olha, eu preciso que alguém lá dentro jogue uma bomba, porque se alguém lá dentro jogar uma bomba, você já tem 10 pessoas aqui que você vai salvar, né? Então a bomba é jogada com peso, com cálculo, tudo direitinho. Então quer dizer, mais uma vez a população foi usada, isso tudo cai por terra abaixo. Sérgio Cabral usou a população e isso não vai passar de jeito nenhum. A população indo para a rua ou não, Sérgio Cabral dizendo sim ou não, isso é inconstitucional. Mesmo que todos os deputados votassem pelo sim, iria prevalecer a Constituição e iria cair lá. Nós temos um outro detalhe fundamental. Nós estamos na época de eleição e o PT, no Rio de Janeiro, normalmente ele consegue na eleição majoritária obter para presidente da República, ele tem 95% dos votos. Você acha que o Lula ia arriscar 90% do eleitorado do Rio de Janeiro? Ele é maluco. Porque se o governo do Rio de Janeiro perde isso, todo mundo ia para a rua, o culpado é o PT, porque na verdade foi o PT que deixou esse troço acontecer. Então o Lula perderia a eleição aqui no Rio de Janeiro. Eles podem ser tudo menos loucos. Bom, a gente pode encerrar o debate ou queria acrescentar? Não, eu só queria dizer que... Eu explicaria algumas coisas interessantes. Por que o governador de São Paulo não se envolveu na discussão? Porque ele sabe que, na verdade, não existe uma discussão. Não existe uma discussão. É só o fato político que, para mexer com a mídia, quanto menos eu me envolver com isto, porque, na verdade, nada vai afetar. Se a lei é inconstitucional, ela não vai passar de forma alguma. Então, por que eu vou me envolver com um processo que, na verdade, é só a geração de um fato político para a de um fato político, o interessante é que isso tudo está dentro de um grupo, né, Tenente? Ou seja, não se dá educação a essa população e essa população não consegue perceber as diretrizes e como funciona o enredo do samba. Né? A questão passou de do cunho legal e passou para o cunho pessoal, né? Infelizmente, até como o senhor colocou ali, né, a legalidade da coisa, da causa, deixou de ser discutida. Passamos para a questão pessoal dos estados, da defesa dos estados pelos deputados, né, e esquecemos da questão legal, da questão constitucional. Podemos dizer que essa emenda do Ibsen é emenda Hollywood, né, cara? Ou Hollywood, né? Hollywoodiana, né? Acho que é mais Hollywood do que acontece nisso aí tudo, né? É que o Cabral, muitas vezes, falando, né? Que estão roubando, os deputados estão roubando o Rio de Janeiro, mas ele nunca disse uma vez que essa emenda do Ibsen Pinheiro, que estava incluída lá dentro, não falou nada. Sempre o pessoal está roubando, mas só falava nisso. Por que ele disse que o problema maior e que estava destruindo o Rio de Janeiro era a medida que a medida colocada pelo Ibsen Pinheiro? Ele não falou nada, sempre falou, você pode ver no jornal, pressão, mas nunca deu esse testemunho. E ele só veio dar esse testemunho depois. O homem que conhecia, que sabia que estava sendo prejudicado por essa emenda, por que ele não falou sobre isso? Não conhecia, deputado. A melhor coisa disso tudo... Não conhecia, mal assessorado, não conhecia. Foi nós sabemos que nós tínhamos 7 bilhões andando por aí todo ano e ninguém sabia disso. Essa foi a parte interessante da história. 7 bilhões estão andando. É verdade. Ok, esse é o nosso debate, o óbvio pela internet, e você continue participando com a gente, deixando o seu comentário. Participe do nosso debate, dê a sua opinião, afinal de contas, você tem todo o direito de discordar ou concordar ou acrescentar aquilo que nós debatemos aqui no nosso programa. Continue conosco.